Você buscava justiça, Vitor? O juiz Heitor Drummond trovejou, golpeando o martelo com tanta força que a madeira do estrado pareceu gemer. Então, aprenda como é o gosto dela quando decide se voltar contra você. O tribunal mergulhou em um silêncio absoluto. Os flashes das câmeras disparavam como explosões em cadeia, imortalizando o rosto de Vitor Alcântara. Sereno, desafiador, inquebrável. Reconhecido como um dos advogados de direitos civis mais promissores da capital, ele agora estava diante de um colegiado de 27 magistrados, com os pulsos algemados e um uniforme de detento que brilhava como uma ferida aberta contra sua pele sob as luzes frias do salão. "O senhor está condenado", declararam em coro. As palavras ricochetearam nas paredes de mármore como uma sentença proferida não apenas a um homem, mas à própria integridade do sistema. A acusação oficial era obstrução de justiça. A verdade, no entanto, era muito mais sombria. Vitor havia desenterrado uma rede de corrupção que ligava aqueles mesmos juízes a propinas de grandes empreiteiras e sentenças compradas. Ele construiu um caso tão sólido que poderia ter reescrito os livros de direito do país, até que cada prova desapareceu misteriosamente e cada testemunha, do dia para a noite, decidiu se retratar. Ele nunca esqueceu a noite em que o pesadelo começou. Um estrondo às 3 da manhã. Agentes federais invadindo seu apartamento, destruindo laptops, apreendendo arquivos sigilosos e arrastando-o descalço sob o olhar aterrorizado dos vizinhos no corredor. Sua irmã, Heloísa, implorou para que parassem, agarrando sua pasta de trabalho como se fosse um escudo. Vitor apenas sussurrou: "Não deixe que eles apaguem a verdade." Agora, ali na corte, ele encarava os mesmos homens com quem um dia dividiu audiências. O juiz Drummond inclinou-se para a frente, com o queixo erguido, como um monarca assinando uma sentença de morte. "Suas últimas palavras, Sr. Alcântara." A voz de Vitor foi baixa, mas ecoou com mais força que qualquer grito. "A história sempre se lembra de quem escolheu o silêncio." Um murmúrio tenso percorreu a galeria. Alguém na plateia comentou em voz baixa: "Ele ainda não se deu por vencido." Aquele momento tornou-se o primeiro grande mistério que alimentou os tabloides por anos. O que Vitor Alcântara descobriu que 27 juízes precisavam enterrar com tanta urgência a ponto de aniquilar sua vida. Nos anos seguintes, o cárcere não o destruiu. Ele o lapidou. Enquanto outros presos negociavam favores ou cigarros, Vitor negociava conhecimento. Ele passava as noites ensinando o Código Penal aos detentos à luz de velas improvisadas, ajudando-os a escrever recursos que realmente funcionavam. Os carcereiros debochavam no início, até que esses recursos começaram a anular sentenças injustas de homens esquecidos pelo Estado. Os detentos passaram a chamá-lo de o mentor. Cada ano esculpia algo mais profundo em sua alma. Uma paciência de pedra e olhos que escondiam uma tempestade sob controle. Os nomes de cada juiz que o condenou viviam em sua mente como uma lista gravada a ferro e fogo. No centro dessa teia estava um único nome: o desembargador Heitor Drummond. Então, em uma tarde chuvosa, uma carta deslizou por debaixo da porta de sua cela. Sem remetente, apenas uma frase escrita com tinta vermelha: "Eu posso te ajudar a derrubar todos eles." A caligrafia era familiar, terrivelmente familiar. O pulso de Vitor acelerou. Seria uma armadilha ou a primeira rachadura na muralha de impunidade ao seu redor? Esse enigma mudaria o curso da história. Se você já está imerso nessa trama e quer ver como Vitor transforma sua própria queda no julgamento final daqueles que o traíram, inscreva-se no canal. O próximo capítulo mergulha ainda mais fundo na escuridão. As palavras da carta perseguiram o sono de Vitor por noites. "Eu posso te ajudar a derrubar todos eles."
Não havia assinatura, apenas o aroma sutil de um perfume importado, o tipo de fragrância que se sente apenas nos gabinetes mais luxuosos do judiciário. Alguém daquele círculo íntimo havia estendido a mão para ele. Mas por que agora? Ele decidiu arriscar. Semanas depois, uma segunda nota chegou, escondida na bandeja de comida. Haverá uma audiência que você precisa presenciar. Sala 14. Amanhã. Quando Vitor chegou ao local, um novo detento esperava do lado de fora da sala de atendimento jurídico. Um homem de uns 40 anos, polido, claramente deslocado naquele ambiente hostil. Sua postura e a forma como evitava o contato visual denunciavam sua origem. Quando finalmente falaram, o homem confessou: "Meu nome é Montenegro, ex-agente da inteligência. Me enterraram aqui quando tentei expor o esquema de venda de liminares. Estamos do mesmo lado. Poderia Vitor confiar em um homem que vinha do mesmo sistema que o esmagou? E se não, que tipo de jogo de xadrez estava sendo disputado ali?" Montenegro explicou que o que Vitor havia descoberto anos atrás era apenas a superfície. Os 27 juízes não eram apenas corruptos. Eles faziam parte de um sindicato jurídico que lavava dinheiro de propinas através de institutos de caridade de fachada. Quanto mais cavavam, mais ficava óbvio que Drummond não era apenas o rosto da queda de Vitor. Ele era o estrategista de um império erguido sobre o sofrimento alheio. De dentro da prisão, Vitor começou a reconstruir sua antiga rede. Suas habilidades analíticas de advogado voltaram com precisão cirúrgica. Ele ajudou Montenegro a protocolar petições estratégicas para desarquivar registros de casos antigos, usando outros presos como laranjas para que os pedidos parecessem aleatórios. Cada sucesso trazia fragmentos cruciais: transferências bancárias, registros de e-mails e conversas que ligavam magistrados a esquemas de propina em escritórios de elite. Mas o conhecimento sempre cobra um preço. Certa noite, os guardas arrastaram Vitor para a solitária sem qualquer explicação. Sua cela foi revistada e todos os seus papéis sumiram. No chão de cimento gelado, ele percebeu que a traição estava perto. Horas depois, a porta se abriu e o juiz Heitor Drummond apareceu na soleira. Ele agora ocupava um cargo de prestígio no Conselho Nacional, um homem aparentemente intocável. "Ainda brincando de doutor, Vitor?", disse ele, com um sorriso cínico. "Dizem que os ratos continuam roendo mesmo quando sabem que a armadilha já fechou. Você construiu seu palácio sobre vidas destruídas", sussurrou Vitor. "E você", respondeu Drummond, "construiu sua queda sobre a própria arrogância. Essa é a diferença entre a justiça e o poder. Saber quando você já perdeu a guerra." Ele saiu sem olhar para trás. Vitor permaneceu em silêncio, tremendo não de pavor, mas de uma fúria calculada. Cada palavra de Drummond fora registrada. A microgravadora oculta em sua caneta, um presente estratégico de Montenegro, funcionara perfeitamente. Aquela faísca tornou-se um incêndio. O plano não era mais apenas sair dali, era desmantelar a estrutura. Peça por peça, ele transformaria seu cárcere na peça de acusação mais importante da história do país. Surgiram rumores de que Vitor Alcântara jamais cumpriria sua pena completa. Dizia-se que o Ministério Público estava revisando seu dossiê. Outros afirmavam que Drummond estava perdendo o apoio de seus pares. Mas Vitor sabia que a batalha real estava apenas começando. As muralhas que antes o sufocavam estavam se tornando os alicerces de sua revolução. Se este capítulo já te mostrou que a verdadeira prisão não é feita de ferro, mas de corrupção, continue acompanhando e se inscreva, porque o próximo movimento de Vitor vai abalar as estruturas da nação. A gravação da soberba de Drummond foi o estopim. Agora Vitor precisava da carga explosiva. Montenegro tornou-se peça-chave. Nos meses seguintes, trabalharam como arquitetos de uma revolução, colocando cada tijolo com precisão milimétrica. Montenegro tinha contatos externos.
Jornalistas que foram intimidados, ex-escrivães que pediram demissão por questões morais e, o mais importante, uma analista de sistemas chamada Alice, especialista em rastreamento financeiro. Alice era o elemento surpresa, ex-investigadora do setor de crimes financeiros que foi afastada após tocar em nomes grandes demais. Ela tinha acesso a dados que a maioria das pessoas nem sonhava. Quando Montenegro explicou a situação de Vitor, ela não hesitou. Se o Drummond cair, o sistema inteiro respira. Tô dentro. De sua cela, Vitor coordenava tudo por meio de códigos e chamadas monitoradas, disfarçadas de consultoria jurídica permitida por lei. Cada conversa era cronometrada, cada termo escolhido para soar banal aos ouvidos dos sensores. Por baixo do radar, uma rede invisível unia detentos, advogados e especialistas em tecnologia em uma única missão de vingança e justiça. O primeiro grande triunfo ocorreu quando Alice rastreou uma transferência de 4,2 milhões de reais de uma offshore diretamente para uma conta ligada à esposa de Drummond. A transação aconteceu exatamente 3 dias antes do julgamento de Vitor, o preço exato da sua condenação. Precisamos de mais, disse Vitor durante uma chamada. Um fio só não faz um tecido. Precisamos da tapeçaria inteira da corrupção. Alice cavou mais fundo. Ela encontrou outros 12 casos, todos envolvendo réus, que ousaram desafiar o sistema. Todos sentenciados pelo mesmo grupo de juízes, todos neutralizados em tempo recorde. O padrão era inegável. Mas para provar a conspiração, precisavam de alguém de dentro disposto a testemunhar. Foi quando Montenegro revelou a peça final. Tem um escrivão, Sérgio Mendes. Ele processou documentos para o Drummond por quase uma década. Ele guardou cópia de tudo como um seguro de vida. Mas ele está apavorado. Diz que se falar não chega vivo no dia seguinte. Vitor respondeu com frieza. Então não pedimos para ele falar. Criamos uma situação onde o silêncio seja mais perigoso do que a confissão. O que aconteceu em seguida foi cirúrgico. Alice vazou fragmentos do nome de Sérgio em documentos judiciais protegidos. Apenas o suficiente para fazer o círculo de Drummond entrar em pânico. Em poucos dias, Sérgio foi abordado por investigadores federais de uma força-tarefa independente. Ofereceram a ele proteção total em troca da verdade. O advogado de Sérgio contatou Montenegro. A mensagem foi curta. Meu cliente tem gravações, áudios de Drummond combinando sentenças antes mesmo das audiências começarem. Ele quer sair do país em troca do material. Vitor sentiu uma esperança tão intensa que quase lhe faltou o ar. Mas Drummond não ia cair sem lutar. Uma manhã, o diretor do presídio convocou Vitor. O ar na sala estava impregnado de ameaça. Você tem estado muito ocupado, Alcântara, disse o diretor jogando uma pasta sobre a mesa. Dentro havia capturas de tela de e-mails, comunicações entre Vitor e Montenegro que deveriam estar seguras. Alguém quer que você saiba que o olho deles alcança até aqui dentro, continuou o diretor, e querem que você pare antes que algo infeliz aconteça com quem está lá fora. Vitor travou o maxilar. Estavam ameaçando Heloísa, sua irmã, sua única ligação com o mundo real. Naquela noite, na solidão de sua cela, Vitor tomou sua decisão definitiva. Se eles queriam guerra, ele levaria o combate até o topo da montanha. Mas, desta vez, ele não estaria sozinho. Ele enviou uma última instrução para Alice. Acelere tudo. Vamos para o ar em 2 semanas. Fora da prisão, as engrenagens giravam mais rápido do que Drummond podia prever. Sérgio aceitou depor. Alice finalizou um dossiê de 200 páginas com provas irrefutáveis. Uma coalizão de advogados preparou as medidas judiciais. E um jornalista chamado Roberto Marins, que perdeu o irmão para as sentenças injustas de Drummond, conseguiu um bloco exclusivo em um telejornal de rede nacional.
Drummond, enquanto isso, permanecia em seu gabinete luxuoso, certo de que sua influência abafaria mais esse ruído. Ele já havia destruído idealistas antes. Vítor Alcântara era só mais um. O que ele não percebeu foi a legião invisível se formando ao redor de um homem que ele considerava quebrado. Ele não entendeu que Vítor transformou 5 anos de prisão na maior e mais estratégica preparação para o julgamento da década. A pergunta que todos faziam era: quando a verdade explodir, quem sobrará de pé? A resposta estava prestes a ser revelada e seria muito mais devastadora do que Drummond jamais poderia imaginar. A notícia estourou em uma manhã de terça-feira, e em menos de 1 hora o judiciário estava em chamas. A reportagem de Roberto Marins foi ao ar com um título que paralisou o país: Justiça sob encomenda, o esquema dos 27 juízes. As provas eram avassaladoras: depósitos bancários, áudios e Sérgio Mendes sob as luzes do estúdio, com a voz embargada, mas as palavras firmes. O juiz Drummond me dava ordens para alterar relatórios. Ele dizia que a lei era apenas uma sugestão e que a justiça era o que ele decidia. Em poucas horas, a Polícia Federal cercou a casa de Drummond. As câmeras o registraram sendo conduzido, cercado por advogados, com o rosto pálido e sem o habitual ar de superioridade. O homem que usava a toga como uma armadura agora parecia frágil, exposto e vencido. Mas o golpe final veio quando o dossiê financeiro de Alice foi liberado. Os 4,2 milhões eram apenas a entrada. Ela revelou uma teia de contas secretas, institutos fantasmas, canalizando dinheiro para 17 dos 27 magistrados e, o mais terrível, processos mostrando pessoas inocentes condenadas para cumprir metas de presídios privados. Um nome aparecia constantemente nos arquivos internos do esquema: Vítor Alcântara. Alvo: destruição total. Eles não apenas o incriminaram. Eles planejaram sua ruína porque ele foi o único que se recusou a aceitar o suborno. Drummond tentou uma defesa desesperada. Lançou notas falando em perseguição política e deu entrevistas alegando ser vítima de uma armação de criminosos. Mas sua arrogância o traiu. Seus vídeos desdenhando das provas viralizaram de forma negativa. O clamor popular cresceu como uma onda. Protestos tomaram as frentes dos tribunais. Juristas renomados que antes silenciavam passaram a exigir a prisão dos envolvidos. A Ordem dos Advogados iniciou processos imediatos de expulsão. E o Ministério Público, sob a pressão de provas incontestáveis, anunciou a maior investigação de corrupção judiciária da história do país. Dentro da cela, Vítor via tudo por uma pequena TV que Montenegro conseguira manter. Pela primeira vez em 5 anos, lágrimas lavaram seu rosto. Não de mágoa, mas de uma justiça profunda. A raiva finalmente se transformava em alívio. Mas a história ainda guardava seu último ato. 2 semanas depois, Vítor foi levado a uma audiência, desta vez como a testemunha central. O tribunal estava lotado, e sentado no banco dos réus, algemado e sob escolta, estava Heitor Drummond. Seus olhos se cruzaram. Drummond foi o primeiro a desviar. O promotor se levantou. Senhor Alcântara, relate ao tribunal o que aconteceu na noite de sua prisão. A voz de Vítor foi uma força da natureza. Ele detalhou cada prova plantada, cada ameaça feita à sua irmã e cada mentira fabricada. Então, ele pediu para reproduzir o áudio capturado na solitária. A voz de Drummond preencheu o silêncio da sala. Essa é a diferença entre a justiça e o poder. Saber quando você já perdeu a guerra. A ironia era cortante. Drummond se condenara com sua própria soberba. A juíza responsável pelo caso, alguém que Drummond tentara prejudicar no passado, proferiu a decisão sem vacilar. Todas as queixas contra Vítor Alcântara estão anuladas. Este tribunal reconhece o erro judiciário e a conduta criminosa dos envolvidos. Senhor Alcântara, o senhor está livre.
A sala explodiu em aplausos. Heloísa correu para abraçar o irmão. Montenegro observava de longe, com um sorriso de quem finalmente cumpriu sua missão. Ali se comemorava na galeria, mas Vítor não celebrou imediatamente. Ele caminhou até Drummond uma última vez. Você me disse para aprender como é quando a justiça se volta contra nós, disse Vítor suavemente. Espero que tenha tempo de sobra para refletir sobre essa lição. Drummond permaneceu em silêncio. Seu império, erguido sobre a mentira e a dor, ruiu em uma tarde. Nos meses seguintes, 17 juízes foram indiciados. Drummond foi sentenciado a 22 anos de reclusão, na mesma unidade onde Vítor passara 5 anos. Os outros enfrentaram processos que os deixariam na ruína para sempre. Vítor Alcântara saiu daquele tribunal um homem livre, mas com uma certeza pesada. A justiça nunca é um presente. Ela é uma conquista diária, tijolo por tijolo, mesmo quando o mundo parece contra você. Nas escadarias do fórum, cercado pela imprensa, Vítor disse o que se tornaria seu lema. Eu não busquei vingança, eu busquei a verdade, porque o silêncio é o combustível da injustiça. E eu nunca mais ficarei calado. A pergunta agora era o que um homem que desmontou um império faria com sua liberdade. A resposta estava em seus olhos. Aquilo era apenas o começo. A liberdade era diferente do que ele imaginava. Não era apenas a ausência de muros, era o peso da responsabilidade por todos aqueles que o sistema continuava triturando. No primeiro mês, ele ficou no apartamento de Heloísa. Ela guardara todos os seus arquivos antigos sob a cama. Eu nunca deixei de acreditar, ela dizia. Mas Vítor não conseguia ficar parado. A vitória na corte era só a fundação. Em 6 meses, ele criou o Instituto Alcântara, uma ONG dedicada a revisar condenações injustas e combater a corrupção nos tribunais. Alice tornou-se a diretora de tecnologia. Montenegro, libertado após sua cooperação, assumiu a segurança e inteligência. Até Sérgio Mendes, o ex-escrivão, juntou-se a eles como consultor jurídico. Seu primeiro caso libertou uma mulher que passou 19 anos presa por um erro grotesco, cometido por um dos 27 juízes. Ao final do primeiro ano, o Instituto já havia conquistado 42 anulações de sentença. O nome de Vítor Alcântara virou símbolo de justiça real. Faculdades de direito e congressos internacionais disputavam sua presença. Mas ele nunca deixou que os holofotes o distraíssem. Isso não é sobre mim, ele afirmava. É sobre as milhares de vozes que ainda não foram ouvidas. Enquanto isso, a ruína de Drummond era completa. Sem título, sem pensão e sem respeito, ele entrou no presídio usando o mesmo uniforme que Vítor usou. Os detentos o reconheceram na hora. O homem que decidia o futuro dos outros agora vivia em uma cela minúscula, cercado pelos fantasmas de quem ele prejudicou. Um dia, uma carta chegou ao Instituto vinda da prisão. Você venceu. Eu perdi tudo, mas nunca admitirei isso em público. Você acredita em redenção. Eu só acredito em sobreviver. Vítor rasgou a carta. Drummond ainda não compreendia nada. A justiça não era sobre o arrependimento dele. Era sobre garantir que ele nunca mais pudesse tocar na vida de ninguém. Heloísa tornou-se a diretora jurídica do Instituto. Ela disse ao irmão, você transformou seu pesadelo na salvação de muita gente. Isso não é apenas superação, é propósito. Anos depois, Vítor estava no Congresso Nacional para a aprovação de uma nova lei de transparência judiciária. Sua voz era o eco de todos os silenciados. A lei foi aprovada por unanimidade. Mas o momento que realmente contou foi em um tribunal de interior. Um rapaz de 20 anos, acusado sem provas, olhou para Vítor com pavor nos olhos. Eles vão acabar comigo, sussurrou o jovem. Ninguém acredita em mim. Vítor colocou a mão no ombro dele. Eu acredito. E vou fazer com que eles se arrependam de terem tentado te esmagar.
Aquele caso foi vencido, e quando o rapaz o abraçou do lado de fora do fórum, Vitor finalmente entendeu o que a justiça significava. Não era sobre vingança, era sobre não deixar que a crueldade desse a última palavra. Ele aprendeu que a melhor resposta à injustiça é construir algo tão sólido que o sistema seja forçado a evoluir. Uma pessoa com a verdade pode sim derrubar impérios. Ser condenado por homens injustos não te torna culpado. Torna você o maior perigo para quem vive da mentira. Drummond quis ensinar a Vitor uma lição sobre a justiça. No fim, foi Vitor quem deu uma aula ao mundo sobre o que a justiça pode ser quando não se desiste dela. Hoje, o Instituto Alcântara cresce a cada dia. Vitor continua atendendo famílias desesperadas, lutando como o homem que sabe exatamente o que é ser jogado fora por quem deveria proteger a lei. E quando perguntam como ele conseguiu tudo isso, ele sempre diz: eu não apenas sobrevivi aos lobos, eu mostrei a eles que o silêncio finalmente acabou. Se essa história te inspirou a acreditar que a verdade sempre encontra um caminho, inscreva-se e junte-se a nós, porque a luta de Vitor é a luta de todos nós.